Muito boa tarde, tá começando aqui o Canelada depois desse jogaço de bola. Frente a frente, as duas maiores forças da América do Sul neste momento. Placar final no Allianz Parque, Palmeiras 1, Flamengo também 1. O Mengão abriu o placar no primeiro tempo com o garoto Vitor Hugo de cabeça. Baita lançamento do Ayrton Lucas, deixou o Marcos Rocha falando sozinho, cruzou na cabeça do Vitor Hugo. Flamengo 1-0. Flamengo que entrou com um time misto, mais reserva do que misto, essa é a grande verdade. E o Palmeiras, todo descansado, tal, sem Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas pelo São Paulo, entrou com a força máxima que a gente já estava aguardando. 1-0 Flamengo no primeiro tempo. No segundo, Rafael Veiga estava precisando desse gol para retomar a confiança. Um chute venenoso no cantinho do Santos. Placar final, Palmeiras 1, Flamengo também 1 no Allianz Parque. Muito boa tarde, Bernardo Ramos, Fábio Piperno, Bruno Prado, Vampeta, o Nilson César, que está na cabine da Jovem Pan, também vai conversar com a gente. E aí, Bernardo, gostou do jogo no Allianz Parque? Empate 1-1, Flamengo e Palmeiras. É um resultado justíssimo, né? Assim, um jogo em que cada time foi melhor em um tempo. No primeiro tempo, o Flamengo jogou muito bem. O João Gomes teve uma atuação soberba. O meio de campo do Flamengo muito bem postado, negando os espaços ao time do Abel. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou, jogando sobretudo pelo seu lado direito, com a troca de posicionamento, né, que já ocorreu no final da primeira etapa, com o Dudu jogando ali pelo lado guarnecido pelo Ayrton Lucas. E aí o Palmeiras melhorou bastante. Em geral, eu conversava sobre isso fora do ar com o Piperno, né? Em geral, o Palmeiras melhora quando o Dudu faz ali associações com o Rafael Veiga pelo lado direito. Dorival, na minha opinião, demorou para mexer. Era claro que o Palmeiras estava melhor na segunda etapa, até que ele coloca, logo após o gol, Everton Ribeiro e Pedro. Né? E tirou, para mim, fez uma alteração errada, porque ele tira o Marinho, que se não estava fazendo uma grande partida, tampouco decepcionava, e colocou o Everton, e manteve o Everton Cebolinha no campo, né? O Everton Cebolinha, ainda estou esperando a estreia dele com a camisa rubro-negra, né? O Flamengo melhorou, mas não de forma suficiente, com os jogadores titulares em campo, mas não da forma suficiente. Foi pouco tempo ali para tentar alguma coisa sobre a defesa bem postada do Palmeiras, portanto, o resultado de 1-1 justíssimo. Eu queria falar com você sobre esse jogo. Gostou da partida? 1-1 no Allianz Parque. Brunão, boa noite. Boa noite a todos. Foi um bom jogo, sim. Acho que o resultado justo, uma boa partida. Dois times fortes, né? Independente da escalação do Flamengo, era um time muito bom, um time que está fazendo um bom campeonato brasileiro nesse segundo turno, que o Dorival definiu mais esse time no brasileiro, o outro time nas Copas. Eu discordei dessa opção, mas, enfim, aconteceu e o jogo foi muito equilibrado. O Flamengo faz 1-0 numa bela jogada. O Palmeiras começa numa pressão, depois o Flamengo equilibra, até passa a ser mais perigoso que o Palmeiras, faz 1-0, mas depois no segundo tempo o Palmeiras vem muito bem, consegue o empate. O Flamengo volta a reequilibrar quando coloca os seus principais jogadores em campo. Então, teve momento do Flamengo, momento do Palmeiras. No geral, acho que ficou justo. Resultado, claro que é melhor para o Palmeiras por uma questão matemática. O Palmeiras tem uma vantagem de 9 pontos e agora não tem mais o confronto direto com o Flamengo, e 9 pontos é uma vantagem importante. São 3 rodadas pelo menos que o Flamengo tem que vencer e o Palmeiras tropeçar, então é uma vantagem bem considerável. Jogou em casa, poderia ter feito uma vantagem de 12, mas o independente da escalação do Flamengo era um jogo duro, então para mim acabou ficando melhor para o Palmeiras no resumo de tudo, já que ele já tinha essa vantagem de 9 pontos. Boa noite, velho Vamp, como que você viu essa partida aí, Palmeiras e Flamengo, 1-1, o jogo foi bom, né, Vamp? Boa noite, Pedro, Bernardo, Bruno. Eu vi pela televisão, né? Que beleza, hein? Por essa eu não esperava. Não, mas brincadeiras à parte, né? Foi um grande jogo. O Palmeiras, o Palmeiras, eu acho que o resultado foi muito mais interessante do que pro Flamengo, né? O cenário proporcionava que o Palmeiras viesse para não perder esse jogo, né? Tava perdendo, mesmo que o Flamengo não entrou com os principais jogadores da cavalaria, como eu falo, né? Mas jogadores caros, tava o Cebolinha, tava o Marinho, né? Davi Luiz, o Pablo, vários jogadores que foram contratados para ser titular desse Flamengo, né? O Ayrton Lucas, o Mateuzinho outro dia era titular, né? Eu sempre falo que Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, esses sim são os 4 titulares. O resto, que você botar ao lado desses aí, viram titular automaticamente, né? A chegada do Dorival Júnior, procurou uma equipe base, lógico, com o Felipe Luiz, né? Com o Léo Pereira, que vem jogando bem, o Rodinei, então, Renato tá voando,
voando o nosso avião, né? E pro Palmeiras, né? O Palmeiras manteve ali um adversário que no começo da temporada é apontado aqui, vai ganhar os títulos na briga junto com o Atlético Mineiro, que tá fora, né? Pra mim tá fora de tudo. Ontem tropeçou diante do Goiás. Resultado bom pro Palmeiras. Acho que se perguntasse antes do jogo, ó, 1-1 tá bom, 0-0 tá bom, 1 ponto pra cada um, o torcedor do Palmeirense aceitar na hora. Manteve 9 pontos diante do grande rival, olhando pra tabela, o Fluminense subiu ali, o Corinthians pode vir a ter um resultado bom, mas o grande concorrente mesmo do Palmeiras ao título é o Flamengo. E ele segura esse Flamengo. Bora fazer contato com o Allianz Parque. Deixa eu colocar o Nilson César também nessa roda. Ô Nilson, muito boa noite pra você. Narrou esse jogaço aí no Allianz Parque, 1-1. Você falou antes do jogo que o Palmeiras ia vencer. E agora, hein, Nilson? Boa noite. Empatou, não mudou nada a minha vida. Pelo contrário, minha vida continua igual. Tô com uma fome danada, vou para um restaurante daqui a pouco. Mas agora, falando o que interessa, o Flamengo é bem melhor que o Palmeiras. Isso ficou evidenciado hoje com o time reserva. Só 4 titulares começaram a partida, né? O Thiago, o Davi Luiz, o Thiago Maia, o João Gomes e o Santos. Só 4 titulares e esse time encarou o Palmeiras, estava ganhando de 1-0 do Palmeiras e é melhor que o Palmeiras. O Flamengo indiscutivelmente tem um elenco melhor e tem um time melhor também. Acontece que o tempo perdido, no campeonato longo, quem ganha é quem tem mais time e mais elenco. Acontece que o tempo perdido ali com o Paulo Souza pode custar esse título no Campeonato Brasileiro ao Flamengo, que tem o melhor time do Brasil. Isso precisa ficar claro, né? O palmeirense sabe disso. Não adianta querer esconder isso. O mais fanático torcedor do Palmeiras sabe que o Flamengo é melhor. E hoje não ganhou porque, eu não sei quem falou, acho que foi o Bernardo. Eu falei a mesma coisa aqui pro Mauro. Esperou tomar um empate para mudar. Dorival demorou para alterar. Se ele altera antes, ele poderia até ter ganho o jogo. É aquela história do C, né? E o C não joga, mas é uma verdade. Ele deu uma demorada, esperou o gol do Veiga, e aí ele botou o Pedro, ele botou o Everton Ribeiro, depois veio com a Arrascaeta, depois veio com o Gabigol, né? E daí veio com a cavalaria toda aí tentando vencer a partida. Então, para mim, o Palmeiras pode realmente ser campeão brasileiro, tem tudo para ser campeão brasileiro, mas o melhor time do Brasil, indiscutivelmente, é o Flamengo. Melhor time e melhor elenco, ficou mais do que comprovado hoje aqui para nós. A vantagem de 9 pontos para o Flamengo está mantida, portanto, com esse empate do Palmeiras no Allianz Parque. Agora eu queria chamar a atenção para 2 coisas, né? Primeiro, que realmente o Palmeiras entrou em campo assim, disposto a, enfim, a não perder o jogo, né? Eu sabia que, do ponto de vista matemático, o empate era bom e o Palmeiras começou arriscando pouco, a não ser aqueles 3, 4 minutos de pressão inicial. E aí, durante uns 15, 20 minutos, ele foi dominado, tomou o gol, a partir do gol, acorda, volta a jogar. Eu acho que o Palmeiras poderia ter, no primeiro tempo, arriscado mais. Da mesma forma que eu concordo com o Bruno, se fosse Dorival, teria começado sim com mais titulares. Ou seja, também é um sinal claro de que o Flamengo, ao fazer essa opção por iniciar o jogo com muitas reservas contra o Palmeiras, no confronto direto contra o líder do campeonato, é um Flamengo que vai, de certa forma, abrindo mão do Campeonato Brasileiro e dando prioridade às Copas. É um direito que ele tem. Outra coisa, o que está me impressionando muito no trabalho que o Flamengo faz agora, não é nem o fato de que o Flamengo está ganhando vários jogos, ganhando aí às vezes de goleada e tal, é como o trabalho do profissional Dorival Júnior melhorou do ponto de vista defensivo. Dorival sempre gostou, né, de times que saíam mais pro jogo e tal. São 3 gols sofridos em 13 jogos. Pois ele não abre mão disso, Bernardo, mas ele faz o trabalho mais consistente da carreira dele do ponto de vista de organização defensiva. E isso mostra a evolução de um profissional. Palmeiras 1, Flamengo também 1. Tô voltando aqui também para a Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas. O Palmeiras, durante a semana a gente discutia aqui qual a postura do Verdão, se ia pra cima, se ia se defender. Muita gente falou
que o Palmeiras ia jogar recuado, que o Palmeiras ia esperar o Flamengo para segurar o empate. No final das contas, o empate veio. Mas aí eu queria saber aqui na nossa bancada, porque pelo menos eu tive essa impressão, tá? Eu não vi um Palmeiras completamente recuado. Ó, tô voltando agora pro rádio. Vamos lá, em toda a rede Jovem Pan News. Estamos de volta também no rádio aqui com o nosso Canelada da Jovem Pan, depois desse Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, 1-1, tudo igual. Eu estava aqui comentando com a galera o seguinte: todo mundo, pelo menos no decorrer da semana, aqui nos programas da Jovem Pan, né, a gente discutindo esse jogo, tentando, né, fazer alguma projeção. E eu acho que a maioria, tá, 90%, não vou generalizar também, disseram, ó, o Palmeiras eu acho que vai jogar recuado, vai jogar pelo empate, porque o empate é importante. No final das contas, o empate veio, mas eu não sei não, pelo menos eu tive a impressão de que o Palmeiras tentou jogar durante os 90 minutos, não ficou aquela coisa, sabe, esperando o Flamengo todo recuado e tal. Nós tivemos momentos e momentos no jogo, né? Teve um momento que o Flamengo tava bem, depois Palmeiras, e foi alternando. Você também viu por aí, Bernardo? Eu acho que sim, eu era um daqueles que não acreditavam que o Palmeiras jogaria para se defender. Não faria sentido isso, né? Independentemente da escalação do Dorival, e para mim foi acertada, e a gente pode conversar sobre isso mais adiante, mas o Palmeiras tentou atacar o Flamengo. Nos primeiros 10 minutos de jogo, o Palmeiras teve muito mais posse de bola, inclusive, do que a equipe do Rio de Janeiro. Porque era óbvio, era uma estratégia assim de... O Palmeiras, todo mundo falava numa final de Campeonato Brasileiro antecipada, né, Vamp? Para o Palmeiras era o seguinte, ganhar o jogo, acabaria com o campeonato praticamente. O Palmeiras sabia disso, tinha a chance de derrotar o principal concorrente ao título, assim como o Palmeiras adiante na tabela de classificação, por isso mais candidato do que o Flamengo a isso. E poderia tirar o Flamengo da briga com uma vitória. O empate não tira o Flamengo da briga. É muito difícil, claro que é, mas não tira. Eu não me apego muito, Pedro, só a pontuação, a diferença, né, os números. São 9 pontos de diferença. Eu prefiro me apegar ao desempenho. E o desempenho que o Palmeiras vem mostrando não aponta para uma queda de rendimento tão drástica assim adiante das rodadas restantes do Campeonato Brasileiro. Dito isso, uma vitória hoje faria com que o Palmeiras abrisse 12 pontos em relação à equipe rubro-negra. Aí sim, o Palmeiras poderia jogar... Eu fiz a conta, o Palmeiras poderia jogar, até um amigo meu mandou isso aqui, 3 vezes, se possível fosse, contra o vice-líder, que ainda assim seria líder independentemente do que acontecesse, caso vencesse o Flamengo hoje. Agora não é mais o caso. E a gente espera o jogo do Corinthians, para saber o que vai acontecer. O Corinthians vai diminuir a diferença? Pode cair para 7 pontos. Então, assim, o Palmeiras vencendo o Flamengo acabaria com o campeonato. Por isso que eu acho que a postura definitivamente não seria defensiva, e o que se confirmou, né? Independentemente da escalação do Dorival Júnior. O Nilson tá querendo falar da nossa cabine no Allianz Parque, a cabine da Jovem Pan. Nilson, você gostou da atitude do Palmeiras hoje? Não, eu gostei sim do jogo, eu já falei. Nós estamos esquecendo de abordar uma coisa aqui. Sábado que vem tem Fluminense e Palmeiras. Fluminense ganhando o jogo do Palmeiras fica a 5 pontos do Palmeiras. Fluminense é o segundo colocado no campeonato, não é o Flamengo. Fluminense tem 1 ponto a mais que o Flamengo. Ganhando o jogo, cai para 5 pontos e o jogo é no Maracanã. Então nós estamos falando aqui Flamengo, Palmeiras, nós estamos esquecendo o Fluminense totalmente nessa história. E eu acho que o Fluminense não é para ser esquecido, não. Sabe? Repito, o Fluminense é o segundo colocado. Se ganhar o jogo do Palmeiras no Maracanã no próximo sábado, a diferença do Fluminense para o Palmeiras cai para 5 pontos. Então eu não descarto o Fluminense dessa briga em hipótese alguma. Tá na briga, sim, senhor. O Fluminense, sábado, é um jogo chave pro Fluminense se ele tiver alguma pretensão em termos de Campeonato Brasileiro, viu, Pedro? Time competitivo demais, ontem 5-2. É uma equipe legal de você assistir tudo. Ontem o jogo foi bem bacana do Fluminense e agora tem esse confronto direto contra o Palmeiras. E o Palmeiras, mais uma vez, tendo a vantagem da semana livre para poder recuperar seus principais jogadores, descansar e tal. E aí, Piperno, o Fluminense aparece aí como uma ameaça a esse Verdão agora? O Fluminense é um time que pode ganhar do Palmeiras, isso realmente pode acontecer. Por mais que ele encurte diferença, e nesse caso que o Nilson citou, iria para 5, eu acho que o Fluminense tenha time, elenco e tal, para continuar brigando pelo título até o finalzinho do campeonato. Mas veja, essa rodada pode ter o Corinthians
como vice-líder. Se o Corinthians vencer hoje em Fortaleza, ele vai ficar a 7 pontos do Palmeiras. Compensação, se o Fortaleza ganha do Corinthians, Fortaleza passa a ser o melhor time do segundo turno, o único com 4 vitórias consecutivas. Voltou ao seu normal depois daquela fase aí de se dividir em 3 frentes. Agora tem uma coisa em relação ao Palmeiras. Palmeiras, nas 4 primeiras rodadas do primeiro turno, Palmeiras fez 5 pontos. Palmeiras agora, nas 4 primeiras rodadas do segundo turno, já fez 10. É um time que ainda está melhorando a sua média de desempenho e tal. Então, é um Palmeiras que vai acumulando realmente gordura para ser o grande favorito à conquista do título brasileiro. Não acho que já dê para cravar que o Palmeiras é campeão, mas eu acho que o Palmeiras hoje é sim o grande favorito, até porque é o seguinte: dos 4 que hoje estão na frente, o Palmeiras já jogou contra o Corinthians e contra o Flamengo. O Flamengo vai ter que pegar o Corinthians e vai ter o Fla-Flu. O Corinthians vai ter que jogar contra o Flamengo no Rio. Vai jogar contra o Fluminense aqui em São Paulo. Então vai ter muito choque direto ainda entre eles. Então, até nisso, eu acho que o Palmeiras leva uma pequena vantagem em relação à concorrência. E tirar 9 pontos de um time que perdeu 5 jogos desde de novembro do ano passado para cá é uma tarefa inglória. Daqui a pouquinho, as coletivas de Abel Ferreira e Dorival Júnior aqui no Canelada da Jovem Pan. O Bernardo pediu a palavra, quer falar? Pode falar, Bernardo. Não, rapidamente, em relação ao jogo citado pelo Nilson, muito bem citado, muito bem lembrado pelo Nilson, tem uma questão importante. O fim de semana, o domingo do jogo na verdade é no sábado, né, entre Palmeiras e Fluminense, antecede o confronto da Libertadores. O primeiro jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Como será que o Abel vai olhar para esse confronto? Em contraponto, o Fluminense já terá jogado contra o Corinthians. O Fluminense ontem, contra o Curitiba, não poupou. Jogou com o que tinha de melhor, praticamente, né? Então, assim, acho que passa por essa questão também. Como é que o Abel vai olhar para esse jogo? Fala, peraí, eu tenho que poupar aqui, porque eu tenho um jogo do ano para o Palmeiras. Até aqui vai ser da semifinal, e assim será, e assim sucessivamente, né? Depois do próximo jogo pela Libertadores, que é a principal competição. O primeiro jogo é em Curitiba. Então, como é que acho que muito do destino do campeonato vai passar pela forma com a qual o Abel vai observar e traçar a estratégia dele em torno do jogo contra o Fluminense e, por consequência, da partida contra o Atlético Paranaense pela Libertadores. É até um bom questionamento pro Abel Ferreira, quem for participar da coletiva de imprensa, tudo, fazer lá pro Abel, né? Uma semana aí decisiva, o Fluminense entra em campo pela Copa do Brasil, o Palmeiras descansa, e aí no final de semana, no sábado, como apontou o Bernardo Ramos, a gente vai ter Fluminense e Palmeiras no primeiro turno, empate no Allianz Parque, né? Porque o Fluminense é um time que se impõe dentro, fora de casa, e vai ser interessante demais, vai ser legal acompanhar essa partida aqui no microfone da Jovem Pan.